Eu sou a professora Rafaela Lima, eu sou professora de Biologia e o nosso tema hoje é ciclo ovariano. Então eu estou falando de um evento cíclico que acontece no ovário, nos ovários femininos, as gônadas femininas. Mas que evento é esse? Dá uma olhada aqui nesse esquema. E aqui, você se assusta de ver várias informações, mas eu passo aqui algumas informações para você que acontecem mensalmente no corpo dessa mulher. Mensalmente está acontecendo aí dois ciclos. O ciclo ovariano nos ovários e o ciclo uterino lá no útero. E se você quiser entender um pouco mais sobre isso, você pesquisa esses temas aí nas nossas aulas. Mas lá nesse ovário, vai rolar um evento muito importante que é o amadurecimento do ovócito. Aquele gameta que fica apto para ser fecundado e assim será da origem uma nova vida. Mas para que esses eventos aconteçam, tanto o ciclo ovariano quanto o ciclo menstrual, a gente tem um conjunto de hormônios que vão orquestrar esses eventos ao longo do mês. Essa menina, essa mulher, e aqui você vai dar uma olhada em zoom gigante no ovário dessa mulher, dessa menina, desde lá da vida embrionária, ainda ali até as primeiras 12 semanas de vida daquele embriãozinho, aquela menininha lá na barriga, ela já tem a formação dos folículos primordiais. As células que vão ter potencial para amadurecer e um dia chegar a um ovócito secundário que será ovulado. Isso aqui ainda na vida intrauterina. E esse processo ele fica em pausa. E a criança vai crescendo, a menininha vai crescendo. Quando ela chega na puberdade, então ela começa a ter um aumento dos hormônios sexuais. E esses hormônios sexuais, em especial o FSH, ele vai promover o amadurecimento desses folículos. Você vai olhar aqui para mim nesse gráfico e repara, eu falei para você de hormônios sexuais, esse aqui, o FSH e o LH, a gente chama de hormônios hipofisários porque eles são produzidos na hipófise. Mas eles têm um potencial de regular justamente ativar os hormônios sexuais. Então, o hormônio produzido lá na hipófise, o FSH, o nome dele é folículo estimulante. Então, você vê aqui o nome dele é folículo estimulante. O nome já diz o que ele faz, né? Ele estimula o amadurecimento de um folículo. Folículo esse que guarda. O folículo é um conjunto de células que guarda no seu interior o ovócito. Esse aumento do FSH, ele promove um aumento, um amadurecimento desse folículo. E esse folículo, ele tem a capacidade de produzir hormônios sexuais. Que hormônio é esse? Eu estou falando então de estrogênio ou estradiol e progesterona. Então repare você que esse folículo ele foi crescendo e o hormônio estrogênio ou estradiol também foi crescendo. Qual a importância desse hormônio? Esse hormônio estrogênio crescendo, ele tem a capacidade de fazer mais uma porção do corpo dessa mulher crescer, que é o endométrio, a parede do útero, que deixa então esse útero apto para receber um embrião, caso ocorra a fecundação. Tá vendo como o ovócito é esperto? Ele promoveu a produção do hormônio estrogênio, hormônio esse que prepara o ambiente para, se ele for fecundado, agora um embrião poder se fixar, um processo chamado de nidação na parede desse endométrio, desse útero. Vamos entender, mas o que está rolando então em detalhes, já que ele está trabalhando, ele está se preparando, produzindo hormônio, o que rola? Começamos em folículo primordial na vida intrauterina. A partir da puberdade, isso ficou em pauta, puberdade começou, FSH começa a aumentar, FSH, folículo estimulante, ele está estimulando. Ele começa a estimular então os folículos primários. E os folículos primários, eles começam ali inicialmente a produzir uma camada de células chamada de zona pelúcida. A zona pelúcida é formada por glicoproteínas e ela vai acompanhar esse ovócito até lá a época da fecundação. Ele é importante ali no reconhecimento dos espermatozoides. Então, estou começando aqui nos folículos primários. Rola então o amadurecimento e eu chego então num folículo secundário. Repara que o ovócito está aqui no meio e eu começo a ter uma série de camadas de células ao redor dele. Eu tenho então o crescimento de uma porção chamada de células da granulosa. Células granulosas estão aqui produzindo uma série de substâncias. Essa zona pelúcida ela está amadurecendo, ela está se desenvolvendo ao redor dele também. Um conjunto de células que a gente chama de teca também está se desenvolvendo aqui. Eu chego então no folículo secundário.
Esse folículo secundário, ele sofre meiose, ele se divide. Ele está formando ali novas células. Repare então que ele vai, está aqui a setinha indicando que ele vai formar então um folículo dominante ou em alguns livros folículo terciário. Mas perceba que desse processo eu também tive a formação de um folículo em degeneração. Você fala assim, ué, olha que interessante. Lá a menininha, na sua vida intrauterina, ela tinha aí em torno de 400 mil, uma média, de folículos primordiais. Todos esses, um dia, serão folículos viáveis a serem fecundados? Não. Desses 400 mil, na real, só vão chegar no final desse amadurecimento 400, 350. Então, vão sendo liberados ali mensalmente. Por isso que a vida reprodutiva da mulher ela é finita. Eles foram liberados, muitos e muitos deles vão fazendo o quê? Vão sendo folículos em degeneração. Eles vão se degenerando ali no corpo, vai sendo eliminado naturalmente. Então, quando eu gastar todos os folículos disponíveis, acaba a vida reprodutiva. Essa mulher entra então na menopausa. Cessa a menstruação, porque não tem mais folículo sendo produzido, fechou a vida reprodutiva dela. Falei assim, legal, então agora eu cheguei num folículo chamado de folículo dominante ou terciário, e aí você repara que ele tem aqui muitas camadas de célula e que eu ainda tenho um espaço, eu começo a ter um espaço chamado antro, um espaço com um alto armazenamento e produção de hormônios esteroides, os hormônios sexuais. Vamos dar uma olhada nesse folículo dominante aqui, nesse outro esquema? Repara que eu tenho então, ó, nessa porção, tá reparando que eu tenho os meus folículos aqui, guardando os meus ovócitos e que vai sendo formada uma cavidade no interior, que é aquele antro que eu te mostrei ali que o folículo maduro tem. E esse antro, repare que ele coincide com um aumento justamente, olha quem que está subindo, estrogênio. Um leve aumento que vai culminar um pouco mais à frente ali na progesterona, mas o aumento maior é do estrogênio ou estradiol. Assim, então ele está já trabalhando aqui, produzindo esse hormônio? Sim. Em paralelo, já que ele está produzindo o estrogênio, esse estrogênio ele já está atuando lá no útero, aumentando o endométrio, ele está preparando o evento. Então, volta para cá. Então, aqui, isso no folículo dominante, no folículo terciário, eu já tive, então, essa cavidade, esse antro, continua sendo envolvido pela zona pelúcida, tá? Vou passando esses dias, eu chego então nesse momento, você repara então que esse folículo está com uma cavidade muito maior, chamada de folículo maduro ou de Graaff, em alguns livros também pode chamar de folículo pré-ovulatório, aquele que está ali naquela prévia. Essas camadas ao redor, então eu continuo tendo a zona pelúcida, ela vai continuar com esse ovócito até ele ser liberado, mas surge nesse momento aqui uma camada diferenciada chamada de corona radiata. Essa corona radiata dá essa ideia de raios de sol aqui ao redor do ovócito, quando ele vai ser liberado, vai continuar com esse ovócito. E a missão dela, ela está ali de forma externa, ela estimula o reconhecimento, ela atrai, ela tem substâncias químicas que promovem a atração dos espermatozoides. Então ela vai ter, ela é muito importante nesse processo de fecundação. E eu ainda tenho camadas maiores aqui, que a gente chama, aquela teca que começou lá no folículo secundário, agora eu tenho mais duas camadas de teca, aqui a teca interna e a teca externa. Então, repare que essa cavidade aqui, alta produção de estrogênio, e é chegada, então, o 14º dia, esse folículo ele já está pronto para a batalha. E aí um hormônio, olha qual hormônio, veja aqui, um hormônio produzido lá pela hipófise, que é o LH. O LH, chamado de hormônio luteinizante, ele promove, ele estimula justamente a ovulação, a que esse folículo se rompa e o ovócito seja liberado. Isso em torno do 14º dia do ciclo. Lembrando que esse ciclo você começa a contar sempre a partir do primeiro dia da menstruação. Tá? Então, quando eu falo 14º dia do ciclo, o primeiro dia da menstruação foi ser o dia 1 e em torno do 14º dia do ciclo vai ser liberado então. Então, você repara, o folículo continua aqui, né? A estrutura desse folículo ele continua e esse ovócito ele é liberado na tuba uterina. Esse ovócito liberado, a gente chama de ovócito 2. Muitas pessoas popularmente falam que a ovulação liberou o óvulo, mas na real, ela liberou o ovócito secundário. Por que a gente chama de ovócito secundário?
ele está numa fase da meiose, então ele está ali na reta final da meiose, ele para numa fase chamada metáfase 2. Ele está na reta final da meiose, da divisão celular. Não falei que rolou aqui uma divisão celular? E caso você não lembre muito bem desse processo, é interessante você pesquisar sobre ovogênese, que o que está rolando aqui foi esse processo de produção, né, de óvulo. Então ele está pausado, esse ovócito secundário está pausado numa fase da meiose chamada metáfase 2. Se rolar a fecundação, ou seja, se rolar o encontro dele com o espermatozoide lá na tuba uterina feminina, às vezes na tuba uterina direita, às vezes na tuba uterina esquerda, depende onde esse ovócito secundário foi liberado, aí ele termina a sua meiose e aí sim se torna um óvulo. Você fala assim, tá, então, se tiver rolado a fecundação, vai iniciar o desenvolvimento desse embrião. Pois é. Se isso rolar, repare que a estrutura aqui do folículo, ela continua aqui, mas ela começa a sofrer aqui um amadurecimento e até a coloração dela, ela fica realmente diferenciada, por isso que ela é chamada de corpo lúteo ou corpo amarelo. Essa estrutura do folículo, ela vai sofrendo modificações, esse conjunto de células que tinham ali ao redor, e esse corpo lúteo, ele tem uma missão muito importante, dá uma olhada aqui para mim. O corpo lúteo, ele tem uma missão muito importante de produção da progesterona. Tá vendo esse pico rosa aqui de progesterona? Olha como está alta a progesterona. O que a progesterona faz de muito bacana? Ela aumenta o espessamento do endométrio. Esse endométrio está rico em nutrientes, ele está rico em glicogênio e reservas, prontinho para receber esse embrião, para que ocorra a anidação. Então você viu que ele fez tudo, né? Ele preparou o caminho para o que ia acontecer. Vão passando os dias, não teve relação sexual, não teve espermatozoides encontrando com esse óvulo, houve ali uma preservação, esse corpo lúteo, ele vai se degenerando e se torna então os chamados corpo albicans. Só uma cicatrizinha e fim do jogo. E não consegue mais produzir progesterona. Veja aqui comigo, ó, degenerou. O que acontece então? Eu tenho uma queda de progesterona. A progesterona cai, eu tenho então a descamação do endométrio, menstruação. Não teve baby, menstruação. E se tiver tido? E teve ali a relação sexual sem preservativo, eu tive a fecundação, eu tenho agora um embrião fixado aqui. Esse corpo lúteo, ele vai segurar a onda aí ainda um bom tempo, ele se torna então chamado corpo gravídico e fica produzindo progesterona até o 4º mês da gestação, segurando esse endométrio, garantindo então que esse endométrio vai ficar sadio e que esse embrião está ali bem fixadinho. Entendido? Se essa mulher tiver alguma alteração no seu corpo e ela tiver quedas de progesterona aleatórias por algum motivo do seu corpo, ela pode ter então a perda desse endométrio, por consequência a perda desse bebê. Muitas mulheres fazem um tratamento com progesterona para manter então esse endométrio sadio. Então você entendeu o ciclo ovariano, entendeu que ao longo do mês isso aqui vai acontecer e que o destino final pode variar. Eu posso esse corpo lúteo terminar num corpo gravídico ou não teve anidação, não teve baby, corpo albicans degenera e no mês seguinte o ciclo reinicia novamente. Fechamos então a nossa aula sobre ciclo ovariano. Não deixe de fazer uma foto, um print para você olhar com calma, estudar, fazer o seu resumo e até a próxima. Tchauzinho!